Alô, Leute! Esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás e hoje eu vou descobrir se é difícil ou fácil validar o diploma de fisioterapia na Alemanha. Olá, eu sou a Gabriela, sou fisioterapeuta reconhecida na Alemanha, mas eu não consigo falar Schleubeutenzündung. Eu nem sei o que é isso. A famosa bucite. Ai, meu Deus do céu, né? Viu, querido ouvinte, você que reclama aí do vocabulário do dia a dia, imagina só o vocabulário técnico, né? Não deve ser fácil, né? Pois bem, pessoal, a gente está iniciando a temporada de fisioterapeutas na Alemanha e hoje a Gabriela está aqui para contar um pouquinho como foi a adaptação, os desafios, como é que foi até chegar aqui na Alemanha. E ela vai contar aí quais foram os perrengues para trabalhar com fisioterapia aqui na Alemanha, mas antes de a gente ir para a pauta, vamos aos recadinhos do Alemanha Cast. Diretamente de Stuttgart, no sul da Deutschlândia. O Alemanha Cast chega até você graças ao apoio dos nossos queridos padrinhos, pessoas que gostam do Alemanha Cast, que vê o valor do nosso trabalho, apoiam aí a gente financeiramente todo mês para manter o nosso podcast vivo e ativo. Quem é padrinho do Alemanha Cast tem acesso a um grupo fechado no Telegram, pode conversar diretamente conosco. Também recebe os episódios antes dos demais ouvintes, então se você é padrinho do Alemanha Cast, você certamente ouvirá esse episódio antes dos demais ouvintes. E os padrinhos também têm um descontinho na nossa store, na lojinha do Alemanha Cast, então se você é padrinho, você pode comprar camisetas do Alemanha Cast com desconto, camisetas como essa aqui, para quem está assistindo, né? Hallo Leute. Também dá pitacos em pautas, né? E trocar uma ideia com a gente. A gente às vezes até deixa os padrinhos escolherem a ordem dos episódios que vão sair aí na timeline do pessoal. E também, para quem está de mudança para a Alemanha, a gente também presta consultoria. Eu aqui, Tomás, ajuda o pessoal que está se mudando para a Alemanha, tiro dúvidas, vistos, burocracias, adaptação cultural. O que você tiver de pergunta, pode mandar para nós aí, que a gente pode ajudar de alguma forma, né? Então é só entrar em contato com a gente aí pelo nosso site ou pelo Instagram e mandar uma mensagem que a gente pode ajudar vocês nessa transição, né? Que a ajuda é sempre bem-vinda, né? Nessas mudanças, não é mesmo, Gabriela? Com certeza. E falando na lojinha, é só você acessar no site alemanhacast.com.br. Tem lá no link para nossa loja e lá tem várias camisetas exclusivas, algumas piadas internas aí do Alemanha Cast. Também tem algumas canecas. No momento, as camisetas e produtos são enviados somente para a Alemanha. Mas, se os ouvintes aí tiverem interesse, quem sabe lá no futuro a gente consiga enviar canecas e camisetas e outras coisas para o Brasil também. Então, só acessar lá, alemanhacast.com.br. Fora isso, peço para você seguir a gente no Spotify, no YouTube, onde você esteja assistindo ou ouvindo esse podcast, é só você seguir a gente para ficar por dentro dos próximos episódios. E é isso, vamos para a pauta. Pois então, Gabriela, quem é você na fila do Biergarten? O que você traça a esse país? Eu sou a que tá tomando sol e não tá reclamando do calor. Eu acho que brasileiro não tem direito de reclamar do calor da Alemanha. Não pode, ainda mais no Nordeste. Ainda mais você do Nordeste, né? Não, o brasileiro que vem pra Alemanha e fica reclamando do calor, pelo amor de Deus, né? Sai daqui, volta pro Brasil. Bem, eu sou de Recife, nascida no interior de Pernambuco. Sou formada na Universidade Federal de Pernambuco. Fiz um mestrado também na Federal de Pernambuco. Tenho formação em acupuntura, pilates e... Um currículo grande, então. E depois do mestrado eu fui... Assim, eu queria fazer concurso no Brasil, só que aí você percebe que o pagamento é bem insatisfatório. Eu comecei a me desanimar assim, com minha situação no Brasil e minha história começou... Eu queria ir para o Canadá, na verdade. Canadá. Queria ir para o Canadá, comecei a estudar francês. Francês. Acho que é mais fácil do que alemão, né? Bem mais fácil. Estudei francês por uns 2 anos, cheguei até o B2. Ô, louco. No francês. Só que o que me desanimou foi porque você precisa de bastante dinheiro para investir para o Canadá. O Canadá tem aquela mudança, como é que é? A migração qualificada, né? Qualificada, eu teria que pagar um outro curso. Depois eu ia passar muito tempo para validar o diploma. Sim. É muito demorado. E tem outra coisa que me desanima no Canadá, é a saúde pública de lá. É o que não me agrada. Sério? Eu não sei como é. Por exemplo, aqui na Alemanha, todo mundo tem direito à saúde daqui. Desde que você pague, né? Desde que você pague, mas e no Canadá não é desse jeito. Não. Você tem que... Tem muito particular também, que você teria que pagar um valor muito excessivo. Isso foi algo que me desestimulou, assim, que eu teria que investir muito dinheiro
e você não tem certeza que Que vai dar certo também. Que vai dar certo. A Austrália tem um programa parecido com o do Canadá também de imigração. Eu tenho uma amiga que foi pra lá trabalhar como psicóloga no Canadá e ela meio que se desanimou com a área. Hoje em dia ela faz outra coisa, só que ela teve que investir, né? Fazer todo esse investimento. Eu conheço uma amiga que é fisioterapeuta que passou 3 anos e meio pra lhe dar o diploma. 3 anos e meio, nossa, não, acabei... não adianta, 3 anos e meio dá pra fazer outra faculdade, né? Nossa. Aí, eu tenho um irmão que mora em Paris. Aí, nesse momento, assim, que eu já tinha desistido do Canadá, era um sonho meu, era visitar a Europa, só que eu nunca pensei em morar na Europa, porque na minha cabeça, eu ia sofrer algum tipo de preconceito aqui. Aí, quando eu vim pela primeira vez, você percebe que não é bem assim. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Aí eu meio que me apaixonei pela Europa da primeira vez que eu vim. Pela segurança, assim. É muito gostoso você... Eu amo andar. E assim, nossa, todos os dias eu andava 20 quilômetros, assim, andando, passeando. Eu amo isso. E você... Pra passear é a melhor coisa. É muito gostoso, né? A pé, com celular. Adoro me perder pelos cantos. Nossa, é muito gostoso. Em Paris, se for em Paris... Não, Paris você tem que ter um pouco de cuidado, mas não tanto quanto em Recife. Recife você vai ter certeza que você vai ser assaltado, assim. Enfim, eu me apaixonei, assim, pela Europa e eu comecei a pensar nessa possibilidade, mas eu não sabia bem por onde. Por onde começar, né? Aí eu comecei a pesquisar alguns lugares, aí me interessei um pouco pela Bélgica. Só que aí eu teria que pagar também outro curso. Assim, o caminho é bem difícil mesmo. Todos... É que eu acho que a área da saúde é mais complexa, né? Bem porque complexa. cada país faz de um jeito e o limite, eu acho... Bom, você vai entrar um pouco em detalhes depois sobre o que pode e não pode, né? Um pouco da diferença. Mas eu acho que a legislação é bem mais complexa, né? Do que outras áreas, né? Que eu falo, TI, né? Por exemplo, engenharias, algumas também é sossegado, né? Agora, saúde é complicado. É complicado, Minha história é um pouco longa. Então, eu comecei a estudar a Bélgica. Eu não queria... Eu pensei na Irlanda, mas aí... Acho que o negócio de saúde lá é bagunçado também, viu? Meio bagunçado. Pelo menos os brasileiros que eu conheço, não gosto muito. Aí, enfim, eu voltei pro Brasil. Eu decidi estudar alemão, porque alemão é uma das muito falada na Europa. É o idioma mais falado na Europa, na verdade, por nativos é mais falado alemão, né? Já tinha estudado inglês, francês, por que não? Por que não, né? Como é que é? Não tem nada pra fazer, não tem praia em Recife, não tem nada pra você curtir. Eu vou estudar alemão, estudar alemão. É isso aí. E eu comecei a conversar com os meus colegas e todos eles eram muito apaixonados pela Alemanha. Eu queria entender por quê. E eu comecei a conversar e, assim, também comecei a me interessar, mas, assim, eu nunca tive paixão pela Alemanha. Mas é o que a gente estava falando em off, né, antes da gravação, porque a Recife foi uma colônia alemã, né, então acho que algumas pessoas talvez tenham uma certa influência, como acontece muito no sul do Brasil, por exemplo. Talvez por isso, que o pessoal despertava a curiosidade, né. E que você que era do interior não tinha isso, né? Não tinha isso. Então foi bem interessante, assim, tanto que até... Eu tive a vontade, vou tirar férias, eu vou conhecer outros países, eu vou incluir Berlim na minha viagem. E aí nessa viagem que eu fui para Berlim, eu falava muito pouco ainda. Não consegui falar nada. Em Berlim você não precisa falar alemão, né? Mas consegui falar inglês, toda a viagem foi tranquilo. E eu me apaixonei por Berlim, porque... É totalmente diferente. Totalmente diferente. Assim, é como se cada um pudesse ser o que quer. O que é, assim... E todo mundo, e as pessoas se respeitam, e você tem segurança, e tem muitas atividades. E quando eu falo isso, as pessoas... você se apaixonou por Berlim e veio parar em Freiberg, né? Freiberg é onde a gente que não tem nada a ver com Berlim. Berlim não é Alemanha, né? Berlim é uma ilha dentro da Alemanha. E, na verdade, eu me apaixonei por uma cidade que não tem as características da Alemanha, na verdade, né? Então, aí eu voltei pro Brasil, e um detalhe, né, que tem pessoas que fazem cursos intensivos, aí chegam B2 em 6 meses. Eu fiz um curso regular de alemão, ou seja, eu passei 1 ano para fazer o A, para chegar ao A2, 1 ano para chegar ao B2, mas foram 2 anos... 2 anos estudando. Estudando, e
primeira vez que eu tentei fazer a prova de proficiência, eu não passei. Normal, né? Continuei estudando, assim, foram 3 anos bem longos, assim, de muito estudo. Ficou 3 anos estudando alemão. Estudando alemão. Aí eu não sabia muito bem como que eu iria fazer para chegar à Alemanha, porque são pouquíssimas informações e... É difícil. E tudo em alemão, as informações. É, assim, cansativo. Às vezes você fica traduzindo. Você fica, assim, um pouco perdido. Você não sabe para onde vai. Eu não conhecia quem já teria ido. Tem pouquíssimas informações no YouTube. E aí eu cheguei à conclusão que eu iria fazer Eu encontrei trabalho voluntário na Alemanha. Eu tentei fazer trabalho voluntário. Só que o que aconteceu? Covid. Quando eu já tava... Tava pra vir? Quando eu já tava pra ver, teve o Covid. Ai, meu Deus. Aí cancela plano, cancela tudo. E foi nesse período que eu meio que não sabia o que fazer, estudando em casa. Foi quando eu entrei em contato com a Márcia da EdPage. Foi aí que eu já tinha contado pra ela que eu tinha o B1, certificado B1. Não, na verdade eu tinha o B2, só que faltava ainda uma prova, acho que foi o Hurling que eu não reprovei, eu tive que fazer de novo. Eu tava nessa fase assim, de B2, só que... O que é normal, né? Pra quem tá morando no Brasil, daí, tipo, a gramática, né? Escrever, ler, você consegue. Só que o Hurling é só no dia a dia, né? Tipo, e aí na aula tem que se esforçar, né? Tem que se esforçar. Tem que se esforçar, é difícil, né? É difícil. É difícil. Aí foi ela que conseguiu a vaga de emprego e me ajudou com as burocracias. Que legal. Só abrindo um parênteses, a Márcia da 8Bait é quem está patrocinando esse episódio do Alemanha Cash. Então, a gente tá desenvolvendo aí um caminho mais fácil, né, para as pessoas como você virem para a Alemanha. E que bom, né, que ela te ajudou, né, porque não é fácil, né? Eu estava completamente perdida, eu não sabia nem por onde ir, mas... Uma coisa é você ter um objetivo e saber o caminho para chegar até lá. Outra coisa é eu quero chegar lá, mas como faz? Como faz? E, na verdade, você consegue as informações pelo... Existem sites oficiais que informam, tá, o caminho é esse. Só que existem exigências, por exemplo, você tem que ter a vaga de emprego. É muito difícil você conseguir um empregador que se interesse por alguém que está em outro país e forneça papelada... Tem todos esses detalhes, assim... E outra, visto, né? Toda essa questão que talvez o empregador também nem saiba. Muitos nem sabem. Nem sabe como é que funciona, nem né? Sabem. Se na TI já acontece isso de empresa, quero contratar, e os caras não sabem como fazer, imagina na área de saúde, né? E que quando que foi isso, mais ou menos, que vocês começaram o primeiro contato? Foi 2021. 2021. Foi no primeiro contato, aí a gente fez a entrevista, passei toda a minha documentação para ela, aí ela me ajudou, que é o processo da tradução, né? Porque, nossa, é uma facada. Caro. Bem caro. Você tem que saber quais documentos vão ser traduzidos. Eu acabei traduzindo um pouco mais do que precisava. Mas é o que eu sempre falo nesse podcast, né? Melhor você pecar pelo excesso, né? Eu acho que, né, se tu tá em dúvida, será que eu traduz? Traduz, porque depois, se tu precisar disso aí, vai correr, daí vai perder prazo e vai ser uma dor de cabeça. Então, traduz, gasta aí, vai. Toda a questão de tradução juramentada, tem a apostila de AIA, tem todos esses detalhes, o currículo em alemão. Depois disso, aí ela entrou em contato com a empresa, aí teve o processo de entrevista. A entrevista foi em alemão, mas o meu empregador, ele falava pausadamente, dava para entender, e tinha na empresa um funcionário que era de Portugal, aí ele tava para dar um auxílio suporte, se eu precisasse. Aí foi assim, super tranquila essa fase, porque também legal, eu não tive muito... Assim, meu alemão B2 no Brasil era horrível. Mas parabéns para uma pessoa que consegue chegar no B2 no Brasil, né? Vamos combinar, né? Já é... É complicado. Uma coisa, por exemplo, eu que trabalhava lá em Blumenau numa empresa de software que tinha uma parte do desenvolvimento e do suporte em alemão, né? Então, uma coisa, esse tipo de gente, né? Essas pessoas que estão no contato com língua, mesmo estando no Brasil, é uma coisa, né? Agora, você indo para aula, curso regular e fazer entrevista e tal, parabéns, né?
Parabéns. Foi difícil mesmo. Parabéns. Imagina o nervosismo nessa Não, o nervosismo. É. E, nossa, toda aquela tensão, assim, porque era, tipo, o emprego dos sonhos pra mim. Eu tinha me interessado muito pela clínica, pela filosofia deles, aí... E toda aquela tensão, nossa, vai ser a entrevista em alemão, não é? Foi muito tenso, assim, pra mim. Imagina, né? Foi mas o entrevistador também sabia, né? Ele sabia e ele sabia como E aí eu acho falar. também o suporte ali da Márcia deve ter sido bom, porque ela, né, já alinhou esses pontos, né? Tipo, a pessoa tá no Brasil, tá aprendendo, tá com certificado tal, e não tem o domínio do idioma, né? E também ela me ajudou nas perguntas que ele faria. Isso foi fundamental. Ah, ok. Porque eu jamais conseguiria responder esse tipo de pergunta se eu não tivesse alguém que falasse, olha, ele talvez pergunte isso pra você. Olha só, que legal. Isso me ajudou bastante. Nossa, que também. suporte legal. Que bacana. Ah. Então, estudando vocabulário. Isso. Sei como é. Aí tivemos uma pausa, assim, que ele tinha que pensar como que seria. Aí tivemos uma segunda entrevista. E depois mais uma pausa, assim, o processo é muito longo. Porque eu imagino também toda a questão da vaga, da papelada, burocracia também, né? Acho que não dá pra tá vaga aí, pega e vem, né? Não. Até você se arrumar lá também, né? Essa parte foi uma das minhas maiores dificuldades, foi a espera. Porque você tá naquela ansiedade de querer ir pra ontem, mas você tem que esperar. Não, mas você que já tava tempo já buscando, né? Buscando, você tem que esperar o tempo da Alemanha também, a burocracia da Alemanha. A Alemanha é muito lenta, né? É lenta. Na verdade, só o Autobahn que é rápido aqui, o resto é tudo devagar. Não, mentira. A DHL, a entrega também é rápida. Quando você compra alguma coisa, chega rapidinho na sua casa. Foi nessa espera. Enfim, eles mandaram um contrato de trabalho. Em alemão. Em alemão. Não teve uma tradução... Tipo, que às vezes eles fazem a tradução não um documento válido, né, pra você assinar, mas uma tradução só pra você entender, eles não fizeram isso. Não, foi o Sabe que é um direito, né? Você pode pedir isso. Não sabia. Podcast sobre direito trabalhista, aprendi isso. Lógico, o contrato que tu for assinar vai ser em alemão, né, óbvio. Mas se você pedir, eles têm que dar um jeito de traduzir e entregar uma versão legível no idioma que você pedir. Você pode pedir isso pra eles. Bem, Mas daí, como imagino que até a Márcia, né, o pessoal deve ter dado uma ajuda, né? Não, eles claro. Perguntaram se eu tinha alguma necessidade, mas assim, eu sempre me virava com o Google Tradutor. Claro, com a tradução terrível. Nossas traduções terríveis. Mas enfim, pra mim foi tudo muito atraente, assim, porque no Brasil eu sempre fui uma funcionária autônoma. Então, direito trabalhista, zero, né? Entendi. Então, aquilo ali pra mim tava ótimo. A minha maior preocupação era com a habitação, porque eu sei da situação da Alemanha, que é muito difícil conseguir. É difícil. E eu pedi auxílio nisso, eu não iria vir pra cá, ficar... Se estressando mais com isso, né? Tem que esperar. Pelo menos no começo tem que estar... Tudo certo. Então, eles me auxiliaram também nessa procura do apartamento. E com essa documentação do contrato, eu consegui dar entrada no processo de validação do Brasil. E aí eu mandei, acho que um livro de documentação. Foram muitos papéis. Isso tudo pelos Correios para a Alemanha. Isso foi em dezembro. De 2021. De 2022. 22 já? 21, desculpa. Tá. 2021, dezembro. Eu só recebi uma resposta em abril. E a resposta, ela solicitando mais algumas coisas e ela tinha algumas dúvidas. Que, por exemplo, eu tive experiência hospitalar também. E, por exemplo, estava lá no meu contrato, jornada de trabalho 12 por 60. Que aqui na Alemanha não existe isso. Okay. Aí eu tive que alterar até esses detalhes do meu currículo. Olha só. Interessante. E, no caso, aí eu tive que fazer de novo algumas partes e mandar novamente. Novamente, mais uma espera. Só recebia uma resposta em julho. E a resposta em julho... ano depois da entrevista. Ok. Foi positiva, que eu precisaria apenas de 3 meses de estágio. Daí eu conseguiria a minha certificação. Olha só.
Assim, demorou lá, mas 3 meses de adaptação aqui, vamos dizer assim, foi bom, né? Eu achei ótimo porque... Porque eu acho que o pessoal fica mais, né? No geral, eu acho. Nossa, né? em geral, tem gente que passa um ano, tem que pois é. voltar a estudar, nossa, E nesse meio tempo não tem um salário, tem o salário. mas não é tão alto daí, né? Não é tão alto, mas assim, é suficiente pra se viver. Nossa, eu fiquei muito feliz com esse resultado. 3 meses, que legal. E com essa documentação, eu consegui dar entrada pro visto. Daí aquele visto pra validar o diploma. É o visto específico, Uhum. que é para validação de diploma. Ok. Eu tenho direito a ficar 1 ano no país. Uhum. E é todo esse processo, toda uma demora, assim, você tem que estar com a cabeça muito boa no lugar. Porque Mas você sabia que ia demorar tanto ou não tinha ideia? eu não esperava que fosse Esperava que ia demorar, mas não tanto. Um ano, né? Um ano ali. Então, basicamente, do dia que você fez a entrevista até o dia que tu recebeu o ok, dá pra vir, foi 1 ano. Foi. E depois mais um tempinho pra você pra arrumar arrumar. visto e coisa pra vir. E é toda aquela história assim, tô com toda a documentação, eu vou tirar o visto, mas você não tem certeza. É uma que vai dar decisão tudo complexa, certo. né? É uma decisão. É todo aquele processo de ansiedade. Aí pode chegar aqui 6 meses depois não gostar e querer ir embora. Aí ficou tudo... Não, também, certeza. Você não tem certeza que você vai receber o visto também. Se tiver alguma coisa errada, tanta documentação que você acha, se der alguma coisa errada, talvez não consiga. Aí vem o visto, e até que o visto saia, você não pode comprar passagem. É toda uma expectativa, aí você tem que comprar passagem em cima da hora. Daí já é mais caro. Bem mais cara. O empregador não ajudou nada com isso. Todo o meu processo foi eu que paguei. Foi bem, bem caro, mas assim, era algo que eu estava disposta a fazer. Então, eu fiquei feliz só por ter conseguido um emprego, essa possibilidade de vir pra cá. Não sei, isso foi sensacional pra mim. Assim, eu tava com a expectativa, não sei porquê, de que fosse muito mais difícil a chegada aqui. Mas assim, eu recebi apoio de todos os lados. Por exemplo, eu já cheguei aqui no aeroporto e o meu empregador já veio me pegar no aeroporto e me levar até o apartamento que ele conseguiu, junto com a Márcia. Olha só. Que eles conseguiram aqui em Freiberg. Aqui, só pra audiência, a gente é vizinho, a gente não sabia. E assim, eu queria morar numa cidade grande, eu sempre tive... Aí veio morar aqui na roça. Cidade grande e eu vim morar numa cidadezinha pequenininha. Mas assim, foi aqui, muito né? melhor do que eu esperava. Freiberg é muito melhor do que morar numa cidade como Berlim. Eu acho que tem os dois lados, depende muito do estilo de vida, mas nas coisas que eu espero de uma cidade, eu acho que eu prefiro aqui também. É muito gostoso morar aqui, é tranquilo. Eu comecei a aprender a curtir o silêncio. Tu vai dar umas caminhadas nas florestinhas também, no meio do mato. Sei que gosta das caminhadas aqui é o lugar perfeito. Nossa. E Meu filho adora. Uma cidade bonitinha, tudo organizado, tudo tranquilo e 20 minutos. Está no Stuttgart, no centro de Stuttgart, né? Nossa. Isso a gente já até falou em outros episódios. Isso é uma grande diferença, né, do Brasil para a Alemanha, que lá em Recife, onde você morava, pegar 20 minutos de transporte, onde é que você chegava? Eu não saio do meu bairro. Pois é. Pois é, tem isso, né? E aqui você tem essa facilidade, né? Então dá pra morar um pouco mais afastado. Claro, né? Se é uma pessoa que gosta de agito, balada, festa, talvez não seja o lugar adequado, mas pro dia a dia eu acho que é bem mais sossegado, né? Mas tem gente que mora aqui e trabalha em Stuttgart. É assim, nossa, perfeito pra mim. Bom, legal. Bom que tá gostando. E aí você tá morando nesse mesmo lugar ainda ou já trocou? No mesmo lugar. Eu já tô aqui há 9 meses, ainda estou no... Na verdade... Tá na lua de mel. Na lua de mel, mas assim, o início foi muito difícil por causa do inverno. Você chegou... Eu cheguei na... outubro, por aí? Outubro, e foi final final da alegria. Começando a alegria de viver, que não falo. Tava ainda tinha um solzinho, já cheguei, tava 15 graus, já tava reclamando do frio. E os meus do Recife, né? 15 graus. O pessoal tava rindo da sua cara, e né? Os meus colegas de trabalho rindo da minha cara. Por que vocês estão rindo da minha cara? Depois eu descobri por quê. E esse inverno ainda deu um dia que deu -8, né? Deu um dia bem gelado, eu lembro, né? Que um dia bem congelante. Deu -17 um dia que eu tava indo de Vicksburg numa
Feirinha de Natal deu menos 17. Nossa, aí é pra acabar. Menos 17 ninguém merece. Ninguém merece. Zero, beleza, menos 17. E assim, né? Eu não tinha roupa adequada. Eu ia de bicicleta pro trabalho no inverno. Fazendo os drift no gelo. Tem que ter cuidado, viu? Deus. Só daqui a pouco quem vai precisar de fisioterapeuta é você, né? Foi bem tenso esse inverno pra mim, bem tenso. E assim, o problema, olha, nem é o frio, não é a falta do sol. São os dias nublados e... As noites, os dias cinzentos e longos, né? Tipo, não tem sol, né? Eu sou muito tímida, tenho dificuldade de... Eu me sinto mal falando errado. Esse que é um grande problema. Então, a interação foi um pouco mais lenta, a adaptação foi um pouco mais lenta, mas aí também, você no inverno, na Alemanha, sem amigos, foi bem tenso. No trabalho era só você, de brasileiro, assim? Sou a única estrangeira. Tinha um português, né? Tu falou, né? Tinha, mas ele já saiu do trabalho, aí fiquei sozinha. Ficou sozinha. Nossa, foi tenso esse inverno. Mas sabe que, na minha opinião, é o teste pra ver se tu vai... o teste. É o teste. Foi bom, foi ruim, mas foi bom. Exato. Porque se não der certo, já deu ali, né? Já deu ali, já vai embora e pronto. Mas, enfim, sobrevivi. E com o fim do inverno, parece que tudo mudou. Assim. Não. Chegou a primavera, o pessoal já muda o ânimo, né? Nossa, o ânimo já mudou. Aí eu já conheci gente. Minha vida mudou, assim, depois do inverno. Começou tudo a dar certo. Até o transporte. Agora eu já não preciso mais de bicicleta. Vou com o meu S-Bahn. Mas, assim, no início foi bem sofrido. Mas tem que ter paciência também, não? Até que as coisas se... eu já tinha passado por um grande processo de paciência, então foi mais um, né? Mas que bom, que legal. Esse suporte eu acho que foi fundamental, né? Pra você chegar já e ter um lugar pra ficar e ainda tá ali, né? Já são 9 meses, então imagino que o apartamento seja bom. Legal. Eu acho que o que mais me fez ficar aqui foi um apartamento que, assim, talvez as outras pessoas talvez não achem, mas pra mim ele é lindo, assim. Eu não sei como é que é pra você, mas aqui é bem comum ter apartamento com banheira. Sim. Coisa que no Brasil não é muito comum. Aí, o apartamento é tão aconchegante e, assim, eu tinha medo de chegar aqui na Alemanha e ter que montar um apartamento do zero. O meu apartamento, ele já tem a cozinha completa. A cozinha é uma dor de cabeça, viu? Nessa Alemanha, viu? Mas, essa cozinha... Mais uma das coisas que é dor de cabeça. Aí uma cozinha com lava-louças, por exemplo, coisa que não é muito comum também no Brasil. E assim, me ajudou bastante, porque você chegar com R$1 aqui na Alemanha, você tem que pagar calção, você tem que montar um apartamento. Aí eu tive bastante sorte. Eu tive meus colegas de trabalho que perguntavam direto: você tá precisando de alguma coisa? Acho que eu tô precisando de uma televisão. Eu tenho uma televisão pra vender, não quer comprar, não. Aí... E esse mercado de usados é muito bom aqui, né? E não é o mercado usado do Brasil. A televisão que eu tenho hoje é a melhor que eu já tive na vida. Eu tenho várias coisas que a gente comprou usado em casa também e vai São coisas muito boas. Eu comprei o rack da sala que fica a TV. Eu comprei usado do IKEA. Tava com os arranhão já usadinho, mas paguei 30 euros. 30 pila. Deixa aí, ó. E fora os fashions da vida. Para os negócios para dar de presente. Nossa, a mesa da minha sala foi encontrada na rua. Assim, e coisa boa, madeira. É legal, né? Eu também, quando a gente chegou, a gente ganhou um monte de coisa e depois fui comprando, né? Isso aqui não quero mais, joguei fora, eu dei, coloquei no Facebook, os grupos lá, que se alguém quiser, vem pegar aí. Apareceu gente, levou e tal, então... É legal, né? Eu acho bacana isso o reaproveitamento, né? Ter a consciência do pessoal, né? Eu sei que também... eu não sei se é consciência do pessoal ou se é o estresse de dar fim nas coisas, né? Porque você tem que levar lá no lixo certo, daí às vezes tu passou da tua cota, tu tem que pagar. Tem que pagar, então, acho que também acho que esse sistema acaba fazendo com que as pessoas doem mais as coisas, né? Tá, aí como é que é o dia a dia no trabalho? Quais são as diferenças aí que você vê nas clínicas da sua experiência do Brasil pra cá? Como é que é o ritmo? Como é que é o pessoal? Conta um pouco aí pra nós. Pra mim, o mais difícil foi que eu tive que aprender aqui o que é pontualidade. Começou a polêmica! Você é a brasileira que não era muito pontual. Não. Eu sou pontual no Brasil. Mas assim, não como aqui. Não, genau, né? Como aqui, não.
aqui 5 minutos é atraso. 5 minutos atrás. Yeah, né? E eu recebia chamadas por 5 minutos. É. E eu, sim, o que é que eu tô fazendo? Não tá no tempo. Você tem que seguir exatamente o tempo certinho. Até para a dinâmica da clínica Pra funcionar. manter, porque se né? um atrasa Atrasa tudo. Não tem como fazer mais curto, né? Não tem como. Aí, isso foi, assim, um dos problemas, porque eu tive que me adaptar a essa rotina. No início é um pouco estressante, porque eu sempre... Era muito tranquilo, assim, eu tinha uma sala só minha, o paciente entrava e saía. E aqui eu tive que... Eu saio trocando entre as salas. Aí, isso foi um pouco estressante no início, para ter que cumprir o tempo certinho, nos minutos certinhos. E eu tive que aprender, né? Acabou o tempo, tchau, próximo. Eu não era assim. Não é assim. Porque no Brasil, no Brasil conversa. Como é que tá o cachorro? Nossa, meu Deus, tá quente hoje. Pois é. Né? Não, você tem que ser, tchau, acabou, passa. E eu imagino, né, que pra você, como você era a única estrangeira, né, talvez pra única pessoa que não era óbvio isso era pra você, né? Porque pro resto o pessoal, tipo, é assim que funciona, né? É bem doido isso, né? É muito louco. E aí? Te puxaram a orelha, então? Sempre puxando a orelha. Isso também é outro problema, que assim, o alemão... O feedback, né? Ele tá ali, ele vai cumprir o trabalho dele e pronto. Se ele tiver que puxar sua orelha, ele vai puxar diretamente e não é pessoal, né? Não é pessoal. É o trabalho, né? É o trabalho dele, ele tem que fazer aquilo e você tá errada. Isso é a principal... Eu acho que uma das principais coisas pra gente brasileiro se adaptar e entender essa dinâmica uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, uma coisa é o trabalho. Ele não tá questionando se você é uma pessoa boa. Ele não tá falando do teu lado pessoal. Ele tá falando que naquela tarefa aconteceu isso, você se atrasou, aconteceu uma coisa que não foi bem executada. E não é pessoal isso, né? Não. E tem muita gente que sofre no começo, né? Até entender essa dinâmica, né? Então, é o que eu digo, né? Bota o colete, né? A máscara, levou a bronca, beleza. Acabou o trabalho, tira e segue a vida, né? E segue a vida mesmo, assim. Como se nada tivesse acontecido. Amizade normal, assim. E pra mim, assim, foi difícil. Eu que sou toda... Eu sou mais emoção, mas eles são bem a gente é brasileiro, racionais. Né? A gente é brasileiro, né? Complicado. Pra começar. Em relação aos pacientes, eu tive uma outra visão da Alemanha. Eu esperava que as pessoas fossem muito frias, muito antipáticas, pra ser sincera. E quando eu cheguei aqui, eu trabalho principalmente com idosos, bem idosos, acima de 80. A galera já... E a galera fala Schwäbisch. A galera fala Schwäbisch. É o dialeto deles. Foi algo assim um pouco difícil no início. Um pouco difícil. Você tá querendo que as pessoas estão escutando, vendo esse podcast, querem que é um pouco difícil. É um pouco difícil, mas assim, como o paciente, ele quer melhora. Ele não tá ali pra... Ele não quer saber se você é do Brasil, não quer saber nada disso. Ele quer ser tratado e quer sair melhor. Então, se você não está entendendo, ele vai te ajudar. Isso não é problema. Ele vai falar com calma. Se você pedir para repetir, ele vai repetir. Então, foi bem tranquilo essa parte. Eu, apesar de não ter entendido muito bem os velhos no início, hoje em dia eu acho que eu já entendo melhor. No início foi difícil, mas assim, foi muito melhor do que eu imaginava, assim. Tem gente chata, tem gente chata em todo canto. Mas uma coisa que eu vejo, assim, eles têm... A tendência, a média, eu acho que eles são mais solitários, né? Mais pro final da vida, assim, né? Muito. Principalmente, né? Não que no Brasil não seja, mas eu acho que aqui é pior, né? É bem pior. E eu noto, assim, várias vezes, principalmente depois que tive filho, né? Que acho que é meio que um gancho para as pessoas puxarem papo. Tem uns velhinhos muito simpáticos, que conversam e vêm perguntar e falam e querem sempre dar doce pras crianças, essas coisas assim. Tem uns que é difícil entender, tem uns que são bem ranzinhos, mas na média eu acho que eles até gostam, né, de alguém conversando, né? Eles sentem necessidade, né? Eu acho que é por causa da solidão, não sei. E quando eles veem que você é do Brasil, aí, nossa, é a festa. Do Brasil! Já tem aquela estigma do brasileiro. Fala de futebol, fala 7x1. De onde? 7x1, o único assunto é 7x1. Mas é isso, foi muito positivo, assim, a minha experiência aqui. Eu já vim com a expectativa tão ruim que foi até melhor. É o que o Tomás aqui é sempre assim, né? Eu jogo a expectativa pra baixo, que daí qualquer coisa tô no lucro, né? Que vier, tá no lucro.
Legal, mas das tarefas em si do dia a dia, assim, muda muito do que você fazia pra lá? Eu não entendo nada de fisioterapia, tá? Eu fiz uma sessão de fisioterapia uma vez só quando eu me lesionei jogando futebol. Não cheguei a romper o ligamento, mas foi feio. E aí tive que fazer fisioterapia lá e tal, mas foi bem tranquilo, assim. Doía bastante, na verdade. Mas nunca fui além disso, então não sei muito do dia a dia do trabalho. Como é que é, as tarefas em si? Muda muito? Não muda? Como é que é? O que você tem a dizer? Em geral, não muda muito, mas assim, se existe alguma técnica que só eles usam, também não tem problema, porque você está livre para usar apenas o que você acha que... Na verdade, você só pode usar o que você tem formação, né? Mas aí você... Por exemplo, eu vou trabalhar do mesmo jeito que eu trabalho no Brasil. Então, não vai ter diferença. A diferença é mais burocrática, questão de formação, porque aqui a formação é um Ausbildung, no Brasil é uma universidade. Mas é coisa apenas burocrática. Em geral... A execução do trabalho a execução é a mesma coisa. Entendi. Não vai ter diferença. Eu sei que a minha esposa fez um tempo, depois que a gente teve baby e tal. Era bem curtinha a sessão, assim, era tipo alguns minutos só, né? 20 minutos. O que o plano de saúde paga é isso. Por fora, alguns pacientes... A gente até pede também que eles... A gente expõe, né, qual seria o tratamento ideal para ele e que 20 minutos é muito pouco, mas aí ele vai ter que pagar por fora. Aí alguns pagam, outros não. Aí alguns pacientes podem ter uma sessão de 1 hora, mas assim, nem todos. Daí paga, tipo, 20 minutos pelo particular e pelo plano e o resto... E o resto particular. Entendi. Então tem essa diferença. Mas no ritmo, assim, você acha mais tranquilo trabalhar aqui ou trabalhar no Brasil? Você acha que aqui é mais cadenciado o ritmo ou é mais correria? Foi estressante a questão do tempo no início, mas eu acho que agora eu tô começando a me acostumar. No início foi bem caótico, assim, porque eu tive que juntar, assim... imagina, língua... E fora nome de paciente aqui, eu até hoje... É difícil, né? É o nome de paciente... o sobrenome, né? Eu não consigo. Tem o sobrenome bem... Mas depois de um tempo já fica meio automático, não tem muita certeza. Agora tá melhorando. E você percebe, assim, com o tempo, que os micos vão diminuindo, né? Sim. Nossa, todo dia eram muitos micos. Conta um aí pra nós. Nossa, esse da bucite, eu acho que foi por isso que marcou essa palavra pra mim. O paciente chegou dizendo... o médico disse que eu tenho... Meu Deus, o que é isso? Eu fiquei pensando, será que é grave? O que será isso? Aí eu não sabia muito bem o que falar, ela perguntou, onde é que fica isso? Aí eu, meu Deus, o que é isso? Aí eu pedi pausa, a senhora pode esperar um momento que eu já volto. Aí que eu vou voltar com o meu Atlas, eu mostro pra senhora onde é. Aí eu saí, fui procurar no Google Tradutor o que era, aí eu voltei, aí eu, é bucite. Aí eu voltei pra ela com o Atlas e mostrei pra ela. Mas assim, esses micos acontecem sempre. Até que você aprenda os termos técnicos. Porque imagina que tem várias coisas que tem um nome mesmo específico, mas no corriqueiro, né, as pessoas falam outra coisa, né? É como no Brasil, por exemplo. Existe um nome latim que nós da área usamos, vamos dizer escápula. Mas nem todo mundo sabe o que é escápula. Às vezes a pessoa usa os termos regionais, pá das costas. Tem gente que assim... que usam um nome específico para aquilo. Caraca. E aqui na Alemanha, os profissionais de saúde, todos sabem os termos do latim. Todos sabem. Sim. Até a gente tava falando antes da gravação. Várias vezes quando a gente tava no hospital lá com a minha esposa, que teve um problema de saúde, a gente não sabia o que falar, eu falava devagar em português, que é latim, né? Aí o cara, é isso aí. Daí falava outra palavra. Falei, cara, essa outra palavra não sei o que você tá falando, mas é isso aqui. Daí... Mas as pessoas só entendem aqui as palavras em alemão, que eu não sei. Então, assim, basicamente com os colegas você conseguia trocar essa ideia em latim, só que daí o paciente falava outra coisa. Isso, e tanto que... mais um challenge aí, mais um desafio. Eu preciso evoluir os pacientes. Aí os meus colegas de trabalho falavam, escreve aí o que tu quiser, porque a gente vai entender. Aí eu podia escrever até em português, que eles entendiam. Qual músculo que eu fiz, eles entendiam. Mas assim, pro paciente, não. Mas só aos poucos vai melhorando. Que doideira, cara. Nossa, mais um desafio, né? Que legal. Ficar se quebrando. O importante é ter história pra contar, né? Mas agora imagino que já tá mais tranquilo, né? Porque depois de um tempo não deve mudar tanto, né?
Não, agora tá melhor. Porque melhor? assim, no início a palavra que eu mais escutava era bitter. Bitter porque a pessoa pedindo pra eu repetir. Era o tempo todo. Tudo que eu falava ninguém entendia. E agora, não. Tá tudo, ninguém tá mais pedindo pra eu repetir. Não dá orgulho isso? Não dá orgulho isso? Tá muito melhor. Dá um orgulho isso, né? Nossa, a sensação no início é eu nunca vou conseguir fazer isso. Você chega aqui... E aquela questão, né? Vogal longa, né? E a gente também tem, em português, poucas palavras terminam com consoante, né? E aí nossa pronúncia treina, mas sempre escapa, né? Um i no final onde não existe, né? E eu sei como é. Também Na verdade, o meu problema é o contrário. Eu tiro no final para não... Porque eu não sei o dead does, nem o dativo. Eu não sei. Então eu tiro ali no final, aí fica aquela coisa. Isso aí ninguém sabe. Tá, mas e o faz-me rir, os salários? Tá, é legal? Você acha que é válido essa mudança? Ou como é que você vê essa relação da tua vida mesmo, né? Do que você tem acesso aqui, como é que era no Brasil, em relação ao que tu ganhava lá? Então, eu acho que a resposta é tudo depende do referencial. Em relação ao Brasil, eu sou muito satisfeita com minha vida aqui. Porque eu tenho poder de compra... Pode viajar. Nossa, qualidade de vida, eu vivo bem. Eu pago todas as minhas contas, eu não parcelo no cartão de crédito. Até porque, né, não tem parcelamento aqui. Tem parcelamento, paga à vista e paga. Tudo tranquilo. Sabe que isso é bom? É muito bom. É muito bom, porque você acaba... É claro, né, o poder de compra aqui é maior, né? Você consegue comprar mais fácil as coisas à vista, porque elas... custam menos, só que em contrapartida tu acaba sendo, eu pelo menos sou bem mais tranquilo, assim, preciso comprar tal coisa, tenho dinheiro agora, não, mas isso aqui vai sair do orçamento que dá pra sair, então eu espero uns 2 meses lá e compro à vista, né? Eu acho bom, você acaba ficando um pouco mais consciente, né? Agora, se você perguntar pro meu colega de trabalho, que é alemão, aí ele, como todo alemão, vai reclamar, né? Alemão reclama de tudo, É cultura, é esporte, né? Ele vai se comparar com o suíço ou com a Áustria. É sempre questão de comparação, né? Quem sabe a gente grava esse podcast daqui uns 3 anos de novo, vamos ver se essa opinião vai ser a mesma ou se vai estar que nem eles já. Eu tenho medo de virar um alemão, assim, porque é impressionante. O inverno tá ruim, o verão tá ruim, o calor... Tudo é ruim, assim... É complicado. Mas tu sabe que a gente vindo de fora, também já aconteceu várias vezes de pessoas reclamar de coisas que eu não acho tão ruim assim, mas a gente vindo de fora, a gente acaba abrindo um pouquinho os olhos de algumas pessoas que te escutam, né? Eu já vi pessoas reclamando de alguma coisa, eu falei, você tá reclamando disso? Mas lá no Brasil, por exemplo, transporte público, né? Eu sei que a Deutsche Bahn, nossa amigona, tá atrasando o trem pra caramba e tal, daí o pessoal fica reclamando, daí eu falei, mas tem atraso... Mas pelo menos sabe que vai passar, né? O trem, né? Tem lugar do Brasil que não pra começar nem tem trem e o ônibus é aquela coisa, né? Vem aí, uma hora chega, né? Então, tem outras coisas também que a gente pode falar, cara, é ruim, mas vocês têm, né? Eu vou viajar com meu namorado pro Brasil ano que vem. Aí ele perguntou, a gente pode viajar de trem pelo Brasil? Não. Tem Deutsche Bahn. E se tivesse também, imagina pegar um trem do Recife pro Rio de Janeiro. Meu Deus, é longe, né? Aí, por exemplo, a gente tá planejando vir de Fortaleza para Recife. Isso dura umas 12 horas de viagem, mas a distância nem é tão grande. Que 12 horas de viagem você vai pro outro lado do mundo. 12 horas de viagem já passou a Alemanha faz tempo. Passou a Alemanha faz tempo, porque você não sai do Nordeste. 12 horas de viagem. Nossa. É outro parâmetro, né? A Autobahn aqui... É assustador aquilo. É bom, né? Não tem um buraco e sem limite de velocidade. Nossa. Mas aí você vai perguntar, vai ter muita gente reclamando, Muita gente reclamando. Porque principalmente aqui no sul da Alemanha, ela é muito movimentada, né? Você vai mais pro norte lá, por exemplo, eu fui pra Dresden de carro uma vez. Tu sai aqui do bololô aqui do sul, né? Que querendo ou não, no sul da Alemanha tem umas cidades maiores, né? E tal, daí tu vai um pouco mais pro norte e já não é tão denso assim, populacionalmente. E aí é outra vibe, não tem quase ninguém na rua. Tipo, a gente vai pra Holanda às vezes também. Depois que passa a Colônia lá pra cima, não tem ninguém. É pouco movimento, sabe? E aqui no sul da Alemanha não, já que já é mais complexo o negócio, né? Porque querendo ou não, toda a carga, né? O pessoal de outros países levando coisa pra Portugal, levando coisa pra França e tal, tudo passa por aqui, né? E o pessoal escolhe passar pela Alemanha porque a estrada é boa e é de graça, né? E é de graça, né? Deixa eu ver, Itália tu paga pedágio, França tu paga pedágio, aqui, Áustria tu paga pedágio, Suíça tu paga pedágio, República Tcheca tu paga pedágio, aqui não paga. E a estrada aqui é melhor.
E é isso, olha mesmo. Mas esse negócio de reclamar é assim mesmo, viu? Só cuida pra não ficar que nem eles. Então, Gabriela, conta pra nós, pra quem tá pensando em vir, quem tá com essa ideia, quais são os caminhos, o que você aconselha, né, pra um brasileiro e brasileira que está pensando em vir trabalhar com fisioterapia na Alemanha? Vale a pena? Quais são os caminhos, quais são as dicas pra não ter tanta dor de cabeça que nem você teve? A primeira dica é terapia em dia. Fazer terapia, porque é um processo muito longo. É longo, né? E não adianta, e tem o inverno, e o idioma, e são muitos fatores. Por mais que você pense que vai dar conta, eu achava que ia dar conta de tudo, mas na hora... Lições da vida, né? Na hora, às vezes o mental pesa. Tem que se programar financeiramente, que o real é uma moeda muito desvalorizada em relação ao euro, e você vai ter imprevistos. Você do nada vai receber uma cartinha dizendo que você é obrigado a pagar uma televisão que você não usa. Existe sempre uma coisinha lá, uma surpresa aqui na Alemanha que você não sabia. E é sempre assim. Em relação ao idioma, eu acho que o maior problema é você ter medo de errar. Se você não tiver medo de errar, vai ser muito tranquilo. Que as pessoas não vão se importar se você está falando errado, elas vão te ajudar. Gente chata existe em qualquer lugar do mundo. Normal. Normal. Tem que ter paciência e eu acho que o mais importante é você ter um bom motivo para sair do Brasil. Porque eu, por exemplo, tive alguns momentos que bateu aquela vontade de voltar. Normal, né? Mas aí eu pensava para onde é que eu iria voltar e eu desistia na hora. É o que a gente falou antes no programa, né? É tudo questão de parâmetro, né? Talvez tua relação era comparar com outra cidade e tal, daí agora tua régua subiu também, né? Então, vai voltar pra onde? Mas aí, talvez, assim, você tem que pensar como que tá a sua vida no Brasil, será que vale a pena, tudo isso. Eu acho que isso é uma decisão bem pessoal, por isso que eu falo, é pessoal. Assim, pra mim valeu muito a pena, não sei pra os outros. Mas é a típica coisa que você vai saber indo, né? Não tem como, não sei ficar imaginando o cenário, não. Só estando na pele mesmo pra sentir, né? E também, não precisa ser pra sempre também, né? Pode ser, tudo bem, se vai ficar aí 5 anos embora. Por que não? Por que não? Por que não, né? Você vai voltar uma pessoa bem mais, né? Madura. Mais madura. No mínimo madura, você vai voltar. Ou no mínimo pontual, né? Pontual. O mesmo você não volta. Mas eu acho que, olhando assim, né, com a minha visão, além da paciência, eu acho que o idioma é muito importante, né? Eu acho, né? Se você está pensando em vir, principalmente para trabalhar com fisioterapia, qualquer área da saúde, que as vagas para você não trabalhar em alemão deve ser 0 praticamente, tendendo a 0. Talvez lá no laboratório alguma coisa específica tu até consiga, mas eu acho que o idioma, se está pensando em vir, eu acho que começa a estudar, né? Porque você trabalhar com contato com o público sem falar o alemão... Não tem sentido, não tem como, Não tem como. Não tem como, né? Então, acho que o idioma é o primeiro passo, eu acho. É o primeiro passo mais importante, mais difícil. Ainda mais no Brasil, né? Porque, como a gente falou, né? Você não ter contato diário é difícil, né? Você desenvolver, né? Mas aqui o aprendizado é intenso, assim. Imagina. No primeiro dia, nossa, dores de cabeça de tanto que eu me esforçava escutando o alemão. E você aprende na prática, muito mais na prática, eu acredito. Perdendo medo de errar, no dia a dia. Né? Eu acho que é o melhor aprendizado, porque você não vai aprender identidades, não vai. Quem é estrangeiro não sabe. Desencana disso. Você e não vai esquece a gramática e repete, vai repetindo. Eles também falam errado, né? Falam errado. E assim, eu tinha muito problema, assim, porque eu sabia a palavra, mas eu não conseguia falar, porque eu achava aquela palavra tão estranha. Eu não conseguia, eu tinha esse medo, assim, de falar, mas aí vá sem medo e pronto. Vai sem medo e pronto, né? É difícil, né, mudar esse mindset aí, mas eu acho que faz parte, né? Você vai errar. Vai errar. E qual é o problema, né? Nossa, e quando eu pego minhas avaliações e peço para os meus colegas corrigirem meu alemão, eu vejo que até eles... Não sabem. Eles também... eu também não sou muito boa nisso, não. Então, tá tudo certo. Eu já expliquei regra gramatical pro pessoal do meu trabalho. Estavam lá discutindo, falei, cara, vamos sentar aqui. Daí eu falar no quadro, escrevi deles, nossa, eu acho que eu aprendi isso na escola. Eu falei, pois é.
Eu tive que aprender agora. Eles não sabem explicar a diferença de dativo e acusativo, por exemplo. Eles falam, mas eles não sabem. Mas em português a gente também, objeto direto, objeto indireto, vai falar, não sabe, tu sabe falar. Mas, e às vezes não fala certo, né? E a gente fala, né? Então o idioma é complexo, né? Complexo. Mas é aquela história, né? Pra trabalhar com saúde, aprenda alemão. Eis a dica. Legal. Então, tá valendo a pena. Muito. Né? E os planos aí pro futuro? O que você almeja e pensa sobre a Alemanha? Eu vou começar a fazer um Fortbildung. Vai fazer uma especialização? Especialização. Vai fazer em qual área? Já sabe o que você quer fazer? Terapia manual. Uhum. Eu já tenho no Brasil, mas aí é como se o que você traz do Brasil não é muito reconhecido. Aí você tem que fazer novamente, né, para você se desenvolver na profissão. Uhum. Meu sonho mesmo é ser um autônomo aqui. Mas aí é um sonho um pouco... Sim, você tem um caminho para percorrer ainda. Um caminho lá na frente, bem lá na frente. Mas assim, é um sonho meu. Legal. Preciso melhorar alemão, me desenvolver profissionalmente. E meu sonho é ficar mesmo. Show de bola. Legal. Você quer fazer uma motivacional pro pessoal aí ou vai acabar assim mesmo? Eu acho que eu sou brasileira, eu não desisto nunca. É a frase que mais eu me identifico aqui na Alemanha. Imagino. Tem que ser, né? Tem que ser persistente, né? Caminho é longo, né? Caminho é longo. Mas vale a pena. Vale a pena. Depois que você vence as dificuldades, assim, o prazer de... olha pra trás, né? De olhar pra trás e, nossa, o quanto que eu já caminhei. Valorizar a sua jornada, né? Legal. Show de bola! Então é isso, temos um programa, agradeço muito a presença, foi legal aí ouvir uma história diferente, né? Fisioterapia, não é? Acho que é o primeiro fisioterapeuta que está passando aqui no Alemanha Cast, é você. E é isso, pessoal, fiquem ligados aí que em breve a gente terá outros episódios falando sobre fisioterapia na Alemanha. E é isso, agradeço a sua presença e até a próxima. Eu gostaria também de ter agradecido o convite, fico muito feliz, foi maravilhoso e estou muito satisfeita. Muito obrigada eu me sinto honrada de estar aqui. Eu que agradeço aí compartilhar a experiência, até para tranquilizar o pessoal um pouco. Eu acho que faz toda a diferença, né, para quem está pensando em seguir o caminho similar ao seu, né? Então é isso. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau!